Michelle, existe então um cabelo que só afina e não cai? Existe, gente. Num contexto de alopécia androgenética, por exemplo, somente alopécia androgenética, o cabelo só afina. É aquele famoso caso. Até eu lembro muito de uma entrevista do finado e muito talentoso, e meu respeito a ele, inclusive, Paulinho do Roupa Nova. Lembra do Roupa Nova? Até vou pedir pro editor colocar aqui a fotinha. O Paulinho, uma entrevista, uma vez ele comentou, né? O pessoal brincou com a careca dele, e tal, foi por isso que o Paulinho perdeu o cabelo e tal, acho que pela rotina, pela correria. Eu não perdi cabelo, meu cabelo sumiu na cabeça e tal, enfim. Então, ou seja, esse comentário do cabelo que sumiu, que desapareceu, geralmente é aquela alopecia androgenética clássica. Olá, tudo bem com você? Aqui é Michel Dal Médico da MDM Saúde Capilar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal aqui no YouTube. A MDM é um movimento de pessoas livres da calvície, então bora se juntar a nós, indo lá na descrição e se inscrevendo aqui no canal também, deixando o seu like, o seu joinha, para dar aquela moral aqui pro canal, certo? Aqui abaixo tem um espaço para comentários, dúvidas, sugestões e também lá, né, no término do vídeo você pode compartilhar esse vídeo com os seus amigos, isso ajuda bastante ao canal, enfim, se tornar cada vez maior, certo? O assunto de hoje, gente, é afinamento capilar versus queda capilar, o que uma coisa tem a ligação com outra, enfim. Eu recebi uma pergunta lá no box do Instagram e acredito que seja uma dúvida aí de muitas pessoas, certo? Já aproveitando, se você quiser agendar uma consulta comigo, tem também ali o link na descrição, caso você queira agendar uma consulta e, enfim, tratar a sua saúde capilar com o método MDM, perfeito? Gente, afinamento capilar e queda capilar geralmente tem ligação. Por quê? Qualquer distúrbio capilar vai diminuir ou até interromper, vai encurtar ou até interromper a fase anágena do cabelo. Michel, o que é fase anágena? A fase de crescimento, né? O cabelo fica de 4 a 6 anos crescendo. Então, para vocês entenderem, mais ou menos 79% dos cabelos estão em fase anágena o tempo todo. 1% estão em fase catágena, que é uma fase, enfim, nem lá nem cá. Perfeito? E mais ou menos aí 19% dos cabelos estão em fase telógena, fase de queda, fase natural de queda. Perfeito? Quando você tem um distúrbio capilar, seja um eflúvio, seja uma alopecia androgenética, seja um problema autoimune, você tem um problema autoimune, uma interrupção da fase anágena, né, a fase de crescimento do cabelo. Em uma alopecia androgenética, você tem uma diminuição, né, um encurtamento da fase de crescimento do cabelo. E num eflúvio, você tem um aumento da fase telógena do cabelo, ou seja, da fase de queda, certo? Ou seja, ao invés do teu cabelo estar ali caindo aqueles 19%, começa a cair 20%, 25%, 30%, enfim, a conta começa a ficar injusta, certo? Então, gente, um cabelo que, obviamente, né, que cresce menos, ele vai tender a ser um cabelo mais fino. Então, geralmente, os distúrbios capilares, eles começam a criar, né, num contexto capilar para a pessoa, de um cabelo mais fino, certo? Michelle, existe, então, um cabelo que só afina e não cai? Existe, gente. Num contexto de alopécia androgenética, por exemplo, somente alopécia androgenética, o cabelo só afina. É aquele famoso caso. Até eu lembro muito de uma entrevista do finado e muito talentoso, e meu respeito a ele, inclusive, Paulinho do Roupa Nova. Lembra do Roupa Nova? Até vou pedir pro editor colocar aqui a fotinha. O Paulinho, uma entrevista, uma vez ele comentou, né? O pessoal brincou com a careca dele, foi por isso que o Paulinho perdeu o cabelo e tal, acho que pela rotina, pela correria. Eu não perdi cabelo, meu cabelo sumiu na cabeça e tal, enfim. Então, ou seja, esse comentário do cabelo que sumiu, que desapareceu, geralmente é aquela alopecia androgenética clássica, que o cabelo vai afinando, que você não percebe queda de cabelo, né? Que o afinamento é silencioso, mas que você ao longo dos anos vai percebendo que cada vez o volume está menor, cada vez aquele cabelo está mais fino e vai aparecendo o fundo da piscina, de repente aparece uma falha e por aí vai. Porém, gente, existe um grande contexto, que é muito normal o acavalamento de alopécias. Por exemplo, a pessoa tem esse processo androgenético,
tem esse afinamento do cabelo. Mas antes de eu continuar, deixa o seu like, né? Já deixou o seu like? Espero que sim, certo? Então, continuando, gente. A pessoa tem o processo androgenético, o cabelo tá afinando, mas aí ela passa por problemas emocionais, ela come mal, ela dorme mal, entendeu? Ela passa por uma cirurgia, ela passa por o uso de uma medicação muito forte, por uma Covid, por exemplo, e acaba também, né, agregando negativamente nesse contexto um eflúvio. Ou seja, o que está ruim pode sim, infelizmente, ficar pior, certo? Então você pode sim ter uma alopecia androgenética e também ter um eflúvio. E tem pessoas, inclusive, que têm alopecia androgenética, têm o eflúvio e ainda por um problema emocional, muitas vezes, acabam desenvolvendo uma alopecia areata, que é um problema autoimune. Começa a aparecer ciclos sem cabelos, etc. Que daí é uma interrupção, literalmente, da fase de crescimento, da fase anágena do cabelo, certo? Então, sim, você pode ter o acavalamento, você pode ter literalmente um agrupamento, ali, uma saturação de alopécias. Então, sempre compreenda, gente, quando o cabelo começa a afinar, não me chama, o cabelo sempre foi fino. É uma situação. Meu cabelo não era tão fino e começou a ser. Possivelmente você está com um distúrbio capilar que pode ser uma alopecia androgenética, pode ser um eflúvio e pode ser, enfim, até um contexto de uma problemática autoimune. Por mais que as problemáticas autoimunes, como a alopecia areata, geralmente elas formam parciais, elas formam círculos, ou acaba perdendo todos os cabelos, ou universalmente acaba perdendo todos os pelos do corpo. Mas mesmo assim, em contextos autoimunes, em alguns quadros, o cabelo também começa a afinar e ficar mais rarefeito. Por isso é muito importante você agendar uma consulta com um profissional para que você possa literalmente ter, né, obviamente, uma observação sobre esse quadro e iniciar um tratamento assertivo, porque sim, independente se você tem uma, duas, três tipos de alopécias, ainda assim você pode vencer isso e ter o controle sobre isso. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Espero que você tenha compreendido aí os contextos do afinamento capilar, da queda capilar, enfim, espero que você possa ter se discernido. Caso você queira agendar uma consulta, tem o link na descrição. Também já peço aquele seu like, caso você ainda não tenha deixado, e que você confira lá a inscrição. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreve e também ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Aqui abaixo tem a seção dos comentários, também vou deixar as minhas redes sociais, certo? Comenta alguma coisa aqui embaixo, uma dúvida, alguma sugestão, compartilha esse vídeo com os seus amigos. A MDM é um movimento de pessoas livres da calvície. Juntos a nós. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.